conluios, conchavos, conspirações, trocas de favores e apadrinhamentos. Estas são acusações que, justas ou injustas, são impostas sobre os ombros de alguns dos mais proeminentes membros do Superior Tribunal Federal do Brasil atualmente. O STF é hoje a instituição da República do Brasil que mais perdeu legitimidade e credibilidade junto à sociedade. A Suprema Corte, antes tida como a última salvaguarda, o último baluarte, o último bastião de tudo que era mais moral, ético e legal, hoje cai dentro do mesmo cesto de roupa suja que Câmara, Senado e Governo Federal. Não é raro encontrar, junto com outros cartazes em manifestações por todo o Brasil, que pedem a saída de um presidente, a cassação de um deputado, de um senador corrupto, a exoneração imediata da maioria dos membros do STF. Antes de continuar esse vídeo, é necessário que se diga: a nossa intenção não é atacar a moral ou a honra, quer seja de uma pessoa ou de uma instituição, mas trazer à luz questionamentos que, lamentavelmente, ou por total ignorância, ou por total falta de caráter, não são apresentadas nem nos bancos das universidades, muito menos pela grande mídia do Brasil. Então, prepare o seu coração. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Para entendermos direito qual é a importância de uma Suprema Corte, nós temos que retroceder no tempo e ir parar na Europa entre os séculos XVIII e XIX. Nessa época, como você bem se lembra, começa a declinar a força das monarquias absolutistas e aparecer no seu lugar as monarquias constitucionais. Elas seguiam o mesmo exemplo da Magna Carta imposta ao rei João Sem Terra, que você já aprendeu aqui no canal Ideias Complexas. Teve que baixar sua cabeça diante dos barões da Inglaterra, ainda no século XIII, assinar a Magna Carta e dizer: até eu, rei, tenho que me submeter à lei. No século XVIII, e principalmente no século XIX, os monarcas e os deputados chegam a um consenso. Não dá para saber apenas pela Constituição onde fica o limite de cada um. E se o rei exceder os seus limites de poder, quem julga? E se os deputados ultrapassarem as suas fronteiras legislativas, quem julga? Era necessário uma terceira instituição. O Poder Judiciário tinha que ter uma instituição própria para ser a salvaguarda da Constituição e dizer ao rei: majestade, a sua fronteira é essa. Dizer aos deputados: excelências, os senhores podem legislar até aqui. Dizer para a sociedade: estes são os seus direitos e estes aqui são os seus deveres. A partir daí, as Supremas Cortes passam a ser o baluarte de sustentação de toda uma doutrina legislativa e legal de um país. Quando surgem as monarquias parlamentaristas, isso fica ainda mais evidente. Embora os modelos de escolha dos ministros mude um pouquinho aqui e acolá, a finalidade da Suprema Corte é exatamente a mesma. Vamos pegar 3 exemplos para a gente entender esse mecanismo melhor. Vamos pegar a Inglaterra, o modelo mais tradicional. Da Inglaterra, a rainha vai tirar de dentro da Câmara dos Lordes do Senado Federal, que tem cargos vitalícios,
os membros da Suprema Corte. Estes membros são homologados pelos deputados e, a partir daí, eles passam a ser a salvaguarda da Constituição inglesa, dizendo: Majestade, o seu limite é esse, senhores deputados da Câmara dos Comuns, senhor primeiro-ministro, o senhor pode ir até aqui. População inglesa, população do Reino Unido. Estes são os seus deveres, estes são os seus direitos. Na Dinamarca muda um pouco. Todas as vezes que um membro da Suprema Corte se aposenta ou falece, é obrigação do ministro de Estado da Justiça convocar eleições entre todos os juízes do Reino da Dinamarca para que eles escolham um representante para ir para a Suprema Corte. Assim, a Suprema Corte se mantém perene e estável. No Japão, mais uma mudancinha. Lá é o imperador que nomeia o presidente do Conselho de Ministros. E este presidente vai nomear os seus nomes auxiliares, escrever numa carta, mandar para o imperador homologa, manda para o Congresso aceita os nomes e esses nomes passam a fazer parte da Suprema Corte. Você nota que os mecanismos são diferentes entre os três, mas a finalidade é a mesma. É ter um órgão de Estado e não de governo, perene, igual à coroa, igual ao Congresso, que vai organizar e determinar o que é justo e o que é injusto, principalmente em termos constitucionais. No Brasil, o Império, isso era praticamente igual. Desde a chegada de Dom João VI em 1808 até a deposição de Dom Pedro II pela quartelada de 15 de novembro de 1889, a coisa funcionava mais ou menos assim. A Suprema Corte, chamado de Superior Tribunal de Justiça, escolhia os seus membros a partir dos 4 tribunais de relação. O que era um tribunal de relação? O tribunal de relação era o tribunal de apelação, o tribunal de segunda instância. Havia 4 deles no Brasil nesta época. Um em São Luís, Maranhão, Recife, Pernambuco, outro na Bahia, em Salvador, e outro no Rio de Janeiro. De lá, o imperador escolhia sempre o membro mais experimentado e mais respeitado para compor uma eventual vaga dentro deste Conselho de Ministros. E esse Conselho de Ministros, então, diria ao imperador o que podia e o que não se podia dentro da Constituição. Dom Pedro II chegava a dizer que a Constituição para ele era como uma segunda religião. Ele seguia cegamente as determinações, graças ao apoio deste Conselho de Ministros. O Senado Federal, que também tinha uma função de Estado e não de governo, trabalhava para homologar o nome dos ministros. Então, era o Estado dialogando com o Estado. Não havia interesses de governo, interesses particulares, interesses de partido envolvidos no sistema. Era uma escolha estatal, uma escolha com um tiro longo, visto a longo prazo, para que as instituições permanecessem sólidas, mesmo em período de guerra, mesmo em período de crise econômica, tudo o mais precisaria ser reconstruído, menos as instituições. Por quê? Porque havia um chefe de Estado, o monarca, o imperador, que também era auxiliado por seus ministros e que, recebendo orientações tanto do Senado quanto da Suprema Corte, sabia como lidar com determinada situação. E, além disso, tinha o primeiro-ministro que era tirado de dentro da Câmara dos Deputados. O primeiro-ministro era o governo. Os deputados também. Eles podiam morrer, se engalfinhar, trocar farpas entre si, um matar o outro. Mas as instituições estavam salvaguardadas, porque existiam instituições de Estado.
O governo podia perecer o tempo que fosse, quantas vezes fosse necessário, até encontrar um equilíbrio. O Estado permanecia intocado. Essa é a grande diferença. Antes de explicar como nós chegamos ao ponto que estamos hoje, eu vou te fazer um convite. Este é o primeiro vídeo premiado do canal Ideias Complexas. Como é que funciona o vídeo premiado? A cada 2 semanas, um vídeo vai ser escolhido para ser um vídeo premiado. No canto da tela, em algum canto aqui, você vai ver, em um determinado momento, piscar um presentinho. Ele vai aparecer e sumir. O que é que você vai fazer para participar da brincadeira? Você vai anotar aqui nos comentários o minuto que apareceu este presentinho, a cidade de onde você está falando e vai fazer algum comentário. Uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, certo? E vai deixar o seu like. Então preste atenção. Apareceu o presentinho, você vai anotar nos comentários o minuto em que ele apareceu, vai colocar o nome da cidade do estado de onde você está falando e vai deixar o seu like. Quando chegar a 100 likes, não mais que isso, 100 likes, eu vou pegar os nomes das pessoas que fizeram os comentários aqui embaixo e vou sortear. E uma dessas pessoas vai ganhar um presentão mesmo, certo? Do canal Ideias Complexas, não é coisinha boba. Você vai ganhar um presente legal, tá certo? Então, boa sorte. E tem o desafio. O desafio você vai saber qual é agora. A partir de agora, o canal Ideias Complexas está premiando os seus seguidores. A cada 500 novos seguidores, nós vamos sortear prêmios para as pessoas que estiverem inscritas no canal. Leia aqui embaixo na descrição e muito boa sorte para fazer parte desse seleto grupo de pessoas que veem a realidade de uma maneira completamente diferente daquela imposta pelo senso comum. Voltamos à nossa programação normal. Tudo isso muda com a proclamação da República no Brasil. Primeiro que cai o representante do Estado. Cai o imperador. Não existe mais coroa, não existe mais Estado. Existe só governo. O presidente da República agora carrega nos seus ombros as responsabilidades de chefe de Estado e chefe de governo. Começa aí o problema. Um chefe de Estado, como eu disse, vai dar um tiro longo. Ele vai olhar para as futuras gerações. O chefe de governo, ele atende a interesses do seu partido político, dos seus grupos de interesse e de si mesmo. Então ele vai governar para agora. Ele vai governar com olhos nas urnas, nas futuras eleições. Enquanto um olha para um período de 20, 30 anos, o outro está olhando para daqui 4, 5 anos. É um tiro curto. É sempre uma coisa muito precária. E as escolhas desses chefes de governo também são igualmente precárias. E você já deve ter matado a charada. Onde é que tudo isso vai dar? Pois bem, como é o chefe de Estado / chefe de governo, presidente da República, que vai nomear os membros do STF, a pergunta é, ele vai nomear esses membros para exercer uma função de Estado, olhando a perenidade das instituições, a segurança das instituições, ou ele vai nomear este magistrado dizendo, olha, eu estou com alguns problemas aí na justiça, então, quando chegar lá no STF para você julgar, vê se dá uma aliviada, porque afinal de contas, fui eu que te coloquei lá. O mesmo problema vai recair quanto ao Senado, porque se o presidente submete essa escolha desse ministro ao Senado, o Senado também vai falar, olha, fomos nós que te colocamos lá,
E nas próximas eleições, lembre-se que se acontecer alguma coisa, fomos nós que te colocamos lá. E tem uma outra coisa. Como não tem mais um chefe de Estado, e como ele não senta mais em cima da Constituição para seguir a Constituição à risca, nós vamos fazer da Constituição o que nós queremos. Aí, alguém do STF, opa, não, peraí. Eu sou responsável por cuidar da Constituição. Ah, mas aí você não pode ser nomeado. Porque nós aqui do Senado é que queremos mexer na Constituição. Quer ver onde é que isso vai parar? Constituição da República do Brasil de 1988. Quantos artigos tem? 250. Quantas emendas? 125. Sem medo de ser feliz, você já pode dizer que a Constituição de hoje não é a mesma que a outorgada, que a homologada em 1988. Você não tem mais a mesma Constituição. Ela foi completamente deformada. Dá para dizer que ela tem 5 artigos que são intocados. O resto, os senadores fazem, os deputados fazem o que eles quiserem. O tempo todo. Se algum artigo vai contra os seus interesses, eles podem mudar. E você não pode fazer nada. Porque você não faz parte do grupo de interesse desse povo. Outra coisa. Se antes existiam limitações para os gastos, que era imposta pelo Tesouro Nacional através da coroa, agora, como tem um político mandando no cofre, e este político, presidente da República, atende aos interesses dos políticos que estão na Câmara e no Senado, os custos de manutenção dessa gente sobem demasiadamente. Para manter o judiciário calado, tem que se subir mais ainda o custo do judiciário. Você vai se lembrar que eu fiz um vídeo específico mostrando quanto custava o parlamento para você. Pois bem, agora eu vou te dizer quanto custa o judiciário para você. O judiciário brasileiro custa atualmente 100 bilhões, não milhões, 100 bilhões de reais, todos os anos, para o seu bolso. Certo? Esse é o custo. Existem juízes que são honestos? Sim, é óbvio que existem. Existem juízes que estão preocupados com a manutenção da ordem social, da lei e tudo mais? É verdade que existem. Tem alguns que têm que andar com escolta, porque são ameaçados por bandidos o tempo todo. Mas dá para dizer isso de todos os juízes? Dá para dizer que todas as pessoas que envergam uma toga, que seguram um malhete, estão aptas moralmente a julgar seja lá o que for? Mas essas pessoas custam o que custam para você. Só o STF custa mais de 700 milhões por ano. Sim, 11 pessoas. 11 pessoas custam para você mais de 700 milhões. Junte-se tudo isso num caldeirão só e você entende por que é que o STF hoje passa por uma crise de legitimidade tão grande. Você não sabe se os seus membros estão lá para defender a lei, para defender a Constituição ou defender os interesses dos partidos políticos, daqueles indivíduos que os colocaram lá. Hoje, por exemplo, existem dos 11 membros, 9 que fazem parte de um grupo que é oposição direta ao atual presidente. Eles podem fazer julgamentos isentos? É óbvio que podem. Esses julgamentos são isentos? A gente já não sabe mais. Por que a gente não sabe mais? Porque a gente não sabe se eles julgam segundo os interesses da lei e da ordem, se eles julgam os interesses do Estado, ou se eles usam a sua toga para simplesmente ir contra o presidente. Porque quem os colocou lá dentro é contra o atual presidente. Isso acontece só no Brasil? Não. Isso acontece nos Estados Unidos também. E é de lá que o atual modelo, o modelo republicano de Suprema Corte, é copiado. Como eu vivo dizendo, a República Brasileira é o cachorrinho poodle vira-lata
que balança o rabo para tudo que os Estados Unidos fazem. Certo? Não é diferente na Suprema Corte. Notou o imbróglio? Com isso na cabeça, eu espero fazer você pensar um pouco sobre a nossa realidade. Certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece, deve ter aparecido já o presentinho aqui embaixo. Anote o minuto, anote a cidade de onde você está falando, deixe o seu comentário e deixe o seu like. E eu vou sortear assim que chegar a 100 likes. Certo? Combinado? E um aviso para aqueles que não gostaram da minha mensagem. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado. Vou cantar no outro lugar.